Saudações tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota aí Tricolor. Episódio de hoje pra lá de especial, acho que não tem nem palavras para descrever o quão especial é. Um dos caras que a gente estava conversando aqui, que a gente mais tentou, que a gente mais correu atrás, que a gente já foi muito enrolado em WhatsApp, a gente já teve que mandar para assessoria, já teve que falar uma série de coisas, a gente não conseguia falar com ele. Hoje a gente está aqui para falar com um dos caras aí que a gente mais acompanhou o trabalho no São Paulo nos últimos anos, que fez aí tanta coisa especial dentro das categorias de base nos últimos 5 anos de São Paulo. E mais importante de tudo, né, um amante de Cotia como a gente. Então a gente está bem representado, está bem aqui distribuído. Pedro Ismânia, muito obrigado por ter topado falar com a Nota. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, né, para poder falar com vocês e falar daquilo que a gente gosta, né, daquilo que de experiências positivas, de tudo aquilo que a gente viveu, né. Então, mais uma vez, obrigado. Estamos aí, dessa vez livres aí para conversar e tranquilos com a alma limpa aí. É interessante esse ponto, que tem muita pergunta que às vezes a gente vê, né, que a gente faz com um determinado tipo de contexto, tem um determinado tipo de resposta. Tem outras perguntas que já tem um contexto mais diferente para a gente poder ter uma resposta diferente. Então a gente está bem ansioso aí, tanto como torcedor, como quanto o cunho jornalístico da coisa para poder ver. Então a gente que já viu tantas entrevistas suas, tem bastante coisa para perguntar. E você falou, né? São 5 anos de São Paulo, né? São 5 anos de uma bagagem enorme para contar pra gente como coordenador das nossas categorias de base. Você participou de inúmeras conquistas, você participou do processo de revelação de jogadores tão importantes para o São Paulo. Tudo que a gente pode ter direito, vamos falar assim, em Cotia você participou, né? Para pessoa que não te conhece, Pedro Ismânia, o que você falaria de Pedro Ismânia dentro do São Paulo? Poxa, a pergunta começou com uma pergunta bem interessante, porque eu jamais tinha me olhado assim, né? O que o Pedro Ismânia para dentro de São Paulo, né? Posso dizer que um cara que vestiu a camisa, realmente tatuou a camisa no peito, assim, no corpo, né? Entregou tudo que poderia, deixou ali, realmente foram entregues 5 anos da minha vida com tudo que eu tinha, 24 horas por dia de dedicação. E um cara que foi muito feliz ali também, né? Embora muitas coisas a gente passa, dificuldades e adversidades, mas eu posso falar que foram 5 anos, um ciclo que eu encerro de cabeça erguida, que não gostaria de ter encerrado, né, evidentemente, mas encerro de cabeça erguida, encerro com olhando para trás e vendo como foi bonita essa história de 5 anos, e olhando para frente vejo quantos frutos já brotaram e que tem mais a crescer, né? Eles estão na árvore, tem muitos que estão na árvore que vão desabrochar, mas tem muitos que já saíram. Poxa, o Pedro Ismani é um cara que viveu o São Paulo Futebol Clube a full, assim, ó, 100%. E viveu Cotia como vivia a minha família, assim, ó. Posso falar para vocês que a intensidade que eu vivo, que eu vivi, que eu vivo hoje, a minha família, a minha esposa, meus 3 filhos, foi da mesma intensidade com que eu vivi e me dediquei para o CFA de Cotia, para aqueles meninos que estavam lá. É assim, suas palavras elas deixam até a gente assim, forte, né? A forma como você fala, porque dá pra ver que realmente é um torcedor, né? Você acima de tudo é um torcedor, até na sua despedida, quando você cita, você fala sobre a questão de sair do campo de atuação de fato e continuar no campo como torcedor. E você até mesmo já deixou uma brecha para falar a respeito da sua saída, que a gente vai chegar nesse ponto. Mas você falou de começo de entrevista já ser bem assim, né? Para chegar e perguntar dessa perspectiva olhando de fora, né? Da terceira pessoa, agora que você tá aqui, né? Desse lado. Eu tenho uma pergunta estrutural, é uma das perguntas talvez mais complexas que possa ser feito aí num primeiro momento. Ela é uma pergunta assim que a gente já bateu bastante na tecla e muitas pessoas batem na tecla, não só quando o assunto é São Paulo, mas dentro da nossa perspectiva para o São Paulo, mas principalmente categoria de base no Brasil num geral, né? A gente sabe que estruturalmente hoje existe uma diferença, né, principalmente de recentes anos para cá, de Cotia para Barra Funda, né? Cotia, ela é praticamente referência no que ela se propõe em tudo. Ela revela bem, ela vende bem, ela conquista muito e ela é referência no assunto de categoria de base. O profissional dos últimos anos para cá, como eu disse na tiragem de tempo que eu mencionei, ele não tem essa mesma perspectiva.
Eu vou adotar uma postagem que a gente mesmo fez no Anota, que compara o modelo de estrutura do River Plate, com o do São Paulo. A gente aborda uma frase do Cássio Júnior, que passou aqui pela gente também para conversar, para fazer uma entrevista com a gente, que ele diz que em Cotia se busca os melhores jogadores, né? Ele até cita o modelo de prospecção do Geraldo, né, que infelizmente não está mais entre a gente, onde os mesmos, né, eles já tinham uma noção clara do que era o estilo do São Paulo. Você percebe claramente, até dentro das categorias de base dos jogadores que atuam no profissional, que eles têm um parâmetro muito claro de jogo, né? Tanto as condições, as noções do campo, a postura, todo esse tipo de coisa é meio que padronizado, entre aspas. A gente pode olhar o caso mais atual, que é o do Pablo Maia, parece que ele está jogando no profissional de São Paulo há 2 anos. Mas um problema que o Cássio menciona na nossa entrevista é que a Barra Funda e Cotia elas são separadas, tanto na mentalidade de jogo quanto na estrutura como um todo. O Gustavo Grossi, que hoje está no Inter, mas ele era do River Plate, ele disse que numa entrevista ainda quando ele estava no River, que se contrata de 3 a 4 jogadores para ganhar uma Libertadores e que o restante tem que ser uma linha de sucessão que vem de dentro do clube, né? Até porque o River tem uma categoria de base padronizada no estilo de jogo das 4 últimas até o profissional. Como que você, na perspectiva de dentro do São Paulo, de quem atuou por 5 anos e presenciou tudo, consolidou uma estrutura, observa um assunto tão complexo como esse? O problema é a estrutura de fato ou é a mentalidade que ela é defasada? O resultadismo atrapalha? O que você falaria sobre essa pauta? Em primeiro lugar, a tua pergunta ela é muito bem elaborada e eu preciso estruturar também a minha resposta para você, né, e para vocês. Em primeiro lugar, para que essa linha que o River Plate usa do profissional à base, que ela tem o seu positivo, ela tem o seu ponto muito positivo, que é fazer a formação dos atletas voltadas à equipe profissional. Ela tem o seu lado que não é tão positivo, vamos dizer assim, que é no momento que o atleta ele é colocado à disposição no mercado e talvez não esteja acostumado com uma nova filosofia de trabalho. Dito isso, e respondendo a tua pergunta, e o Cássio que tu fala é o Cassinho, né, o volante. Então, o Cássio conheceu muito bem a estrutura do São Paulo porque ele viveu da infância a sua fase adulta lá dentro. E eu, quando chego no São Paulo, em 2017, eu não venho sucedendo o trabalho do Geraldo, eu venho sucedendo um outro trabalho que sucedeu o trabalho do Geraldo. No entanto, de fora de onde eu estava e por tudo que eu vivo futebol desde os meus 13 anos e depois como profissional, eu já conhecia o trabalho do Geraldo, mesmo não o conhecendo, o falecido Geraldo, né? Mesmo não o conhecendo pessoalmente, não tive o prazer de conhecer o Geraldo pessoalmente, mas eu conheci o trabalho dele de ouvir falar e além disso, de enfrentar os trabalhos do São Paulo e a sua filosofia. Eu entro no CFA de São Paulo, é, encontro algumas divergências do trabalho que o Geraldo havia construído e tento, a partir daí, junto com os profissionais que lá estavam, que conheciam realmente as raízes desse trabalho, o que tinha de bom, remontar a partir disso. Então, toda a linha de prospecção de atletas que existia anteriormente na fase do Geraldo, né, que a gente pode falar isso, que, na minha opinião, foi o maior prospectador de talentos no Brasil, tá? Talentos mesmo, talentos com relação à relação atleta-bola, né? E não utilizando a força como parâmetro, mas a qualidade técnica para isso. Então, na minha opinião, foi isso. Então, pego essa identidade junto com os profissionais que estão lá dentro, a gente faz um estudo que inclusive saiu, a gente conseguiu concluir através do profissional chamado Adriano Titon, que hoje é preparador físico auxiliar da Barra Funda. No ano passado aconteceu isso, mas ele estava na base e em conversa com ele a gente começa, eu capitanio, mas o Titon como líder do setor de análise de desempenho, ele capitania também e aprofunda essa pesquisa sobre a identidade do São Paulo, a identidade tricolor. Essa identidade através de modelos de jogo jogados e aí separados por era Tele, enfim, as eras lá atrás, né, que tiveram os treinadores vencedores, certo? Paulo Autuori, e nós vamos voltar no tempo, tem mais gente. E a gente faz uma leitura de modelo de jogo e modelo de jogador.
para aí sim partir de uma busca pela captação do atleta que nós queremos ali, correto? Então a gente fez essa busca e tentou aproximar ao máximo daquilo que seria um atleta que se encaixaria no modelo de jogo do São Paulo, histórico do São Paulo, para que a gente construísse isso dentro de Cotia. E a gente conseguiu fazer. Nós conseguimos realmente fazer isso. Com um investimento muito menor, infinitamente menor do que o Geraldo possuía, porque o São Paulo, na ocasião, tinha uma entrada financeira muito alta na base, especialmente na captação, né? E que nós não conseguimos ter isso. A gente trabalhou muito através de criatividade, buscando negociações melhores e captando uma série de formas, e a gente conseguiu construir isso. Esse distanciamento físico CFA Cotia, a todo momento, ele foi uma preocupação da diretoria e da presidência. Na época, o presidente era o Leco. Eu sei que ele é muito criticado pela torcida e pelas redes sociais. No entanto, é um presidente que eu tenho o meu mais profundo respeito pela pessoa que ele é e por tudo que ele tentou, de alguma forma, fazer. Agora, o São Paulo, ele não o presidente não é a figura que, vamos dizer assim, sozinho consegue determinar tudo dentro do clube, dentro do São Paulo como um todo. Existe um conglomerado de pessoas, né? Existe um conselho, alguns conselhos, então essas negociações precisam ser bem amarradas. O presidente Leco, ele sempre tentou proteger ao máximo o nosso trabalho aqui em Cotia, enquanto eu estava aqui. Ele, Alexandre Pássaro, Raí, o próprio Lugano foi um cara que sempre se aproximou da gente, Ricardo Rocha sempre se aproximou da gente, para tentar ajudar e blindar isso, e em certa medida a gente teve sucesso. Esse distanciamento físico, eu falo para vocês, eu sei que essa entrevista, essa conversa vai ser gravada e as pessoas vão ver mais vezes e podem até fazer outras perguntas baseadas nas minhas colocações. Esse distanciamento físico, ele, em determinado momento, em virtude do mau rendimento técnico da equipe profissional, que faz com que quem é responsável pelo clube de forma direta e de cima para baixo, faz com que o foco dessas pessoas fiquem na equipe profissional, porque quando as coisas não estão andando no profissional, embora que atrapalhe a cadeia para baixo, mas o foco precisa estar lá. E as grandes... O número de mudanças de comissão técnica fez com que nós aqui refletíssemos que se a gente tivesse um modelo de jogo pautado na equipe profissional, nós iríamos nos confundir, porque a gente tem por um período Osório, por outro período Rogério Ceni, por outro período Aguirre, por outro período Cuca, por outro período e assim por diante. Então, treinadores e comissões, perfis diferentes de jogo. Então, assim, nós tínhamos que construir aqui, então, uma linha de produção, vamos botar assim, né? Uma linha de trabalho, uma formatação com processos, com métricas e com aquilo que a gente estudou e identificou através dessa busca da identidade do São Paulo, para que a gente conseguisse realmente chegasse no topo do sub-20, atletas com a maior característica possível, atleta do São Paulo, aqueles que eu costumava conversar aqui, esses meninos precisam estar jogando no profissional sem camisa e os olharem e falarem, pô, aquele ali é um jogador formado na base, pelo seu estilo de jogo, pelo seu perfil, pela maneira com que ele se comporta fora de campo também. Então, essa sempre foi a nossa preocupação. Então, isso responde um pouco a tua pergunta. É uma pergunta que não tem uma solução. Conversar e estar sempre alinhado, tentando aproximar a Barra Funda de Cotia, coisa que sempre foi feita nos anos que eu estava aqui, especialmente nos primeiros na presidência do Leco, assim, nós tínhamos reuniões periódicas aqui em Cotia e na Barra Funda também, com a comissão técnica, com as diretorias, né? E agora
Percebo esse movimento através do Júlio, do Muricy, junto com o pessoal aqui de Cotia, e eles se conversam também com o Zete, com o Biasotto, com o Altair Ramos, que aqui está. Eu percebo, mesmo esse ano que passou, percebi que eles se conversavam. Eu não participava dessas conversas a partir do mandato do Júlio, eu não participei mais dessas conversas, mas eu pude observar que ocorriam as conversas. O que era conversado e como era discutido, eu não posso falar desse último ano. Agora, nos anos anteriores, o teor era sempre de tentar aproximar cada vez mais os atletas da base no profissional. Uhum. Certinho, Pedro. Maravilhosa tua resposta. E primeiro, boa noite, né? Matheus aqui falando contigo. Muito obrigado pela oportunidade de te entrevistar. E passando para as minhas perguntas, que são duas embutidas em uma, queria te perguntar sobre o Alex. Foi o cara que chegou ano passado, né? No início do ano, para ser o treinador do Sub-20, certo? E qual o papel que tu pensa, assim, do dia a dia que tu enxergou, de ter uma figura de tamanha imponência do Alex, dos meninos que estão ali na base, no CFA, e se isso deixa o vínculo deles em receber orientações de um treinador um pouco mais leve, mais fácil, por ser um cara que já entende da bola, que eles já sabem que tem uma qualidade tão grande como o Alex. Agora, passando para minha segunda pergunta, só para finalizar. Também sobre o Alex, foi noticiado ao torcedor essa informação de que o Alex ia vir para que existisse uma linha de sucessão entre ele e o Crespo, certo? Já fora, e o Crespo que agora já saiu do clube, né? E isso realmente chegou na categoria de base com a certeza de que vocês fariam um processo para que o Alex evoluísse para o profissional? Ou ele chegou como um treinador como os outros que já tinham passado pela base, mas que pelo renome acabou transformando essa notícia repassada para o público? Matheus, obrigado pelo convite para você também, obrigado por estar aqui conversando. Acho que a figura do Alex, como técnico de uma categoria sub-20, seja aqui no São Paulo, qualquer outro clube que ele porventura viesse a assumir, mas ele assumindo aqui o nosso sub-20, é uma figura muito forte, né? Uma figura com um histórico elevado, né? O Alex que jogou da maneira como jogou. E isso, o atleta de futebol, ele tem uma característica de sempre testar a comissão técnica, e de sempre de ser muito inteligente de ler a comissão técnica. E o que eu pude ver? O Alex é um cara muito franco com os atletas. Então, essa relação ela se tornou positiva, porque ele nunca tapou o sol com a peneira com nenhum dos meninos, pelo menos nas vezes em que eu pude participar e presenciar, né? E tudo mais. Então, eu vejo muito positivo isso, eu vejo como um aprendizado para os meninos, é, uma chancela do que ele fala para os atletas e tudo mais. Eu gosto dessa ideia, porque não só pelo que o Alex fez como atleta, mas pelo quanto ele já estudou, né? Percebe-se claramente, e eu posso falar isso porque eu vi, o quanto ele se preparou e tem se preparado e tem buscado cada vez mais preparação para tá trabalhando e treinando os atletas e sendo treinador deles em alto nível, né? Ele me mostrou ser uma pessoa muito competitiva, e quem é competitivo tem por característica buscar sempre ser o melhor. Então hoje ele é o treinador, ele quer ser o melhor treinador, e isso faz com que os atletas vejam isso também, e faz com que os atletas tentem competir também. Então eu vejo como positivo. Sobre a vinda do Alex para suceder Crespo, ou para suceder quem quer que seja, eu já não ouvi em nenhum momento esse tipo de fala. Não sei se vai acontecer. Isso é uma decisão muito, muito pessoal do Alex, né? Embora o clube possa fazer o convite, mas aceitar ou não é do Alex. É, eu, particularmente, nunca ouvi isso internamente, tá? Se aconteceu entre Alex e Muricy, Alex e presidente e Alex e Biasotto, eu não estou ciente disso, né? Agora, se um dia ele assumir uma equipe profissional, ele tem tudo para ter sucesso, ele tem as ferramentas e condição para isso. Eu me recordo que quando na época que aconteceu essa questão da vinda do Alex, fizeram um grande marketing, entre aspas,
na ideia de que o Crespo ficaria por anos no São Paulo. Isso vindo principalmente da parte da presidência, que o Muricy já tinha convidado ele para fazer uma linha de sucessão, para criar uma mentalidade, etc. E aí, quando a gente tem essa visualização e a gente pensa no quesito categoria de base para transicionar para futebol profissional, né? A gente pensa, pô, será que teve esse contato de fato desde do começo, tipo, de instaurar já uma ideologia dentro do Alex como profissional técnico dentro do São Paulo para começar com categoria de base, depois já passar para o profissional? Por isso do fato da pergunta. E até aproveitando essa deixa, né, do Matheus, que ele falou sobre a comissão do Alex, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão que a gente falou sobre o seu desligamento do São Paulo, né? Foi noticiado, foi associado justamente o seu desligamento a uma questão de proximidade com a comissão, né? Isso foi o que foi falado na divulgação, até porque foi praticamente uma demissão às cegas, né? A sua. Acima de qualquer coisa, o torcedor do São Paulo, além de ter sido pego de surpresa pela sua demissão de fato, o torcedor de São Paulo ele foi pego de surpresa porque o clube não notificou em momento nenhum a essa questão, não fez nenhuma menção, nenhuma postagem, nem nada do tipo, para poder falar sobre esse profissional que ficou 5 anos dentro da categoria do São Paulo, ganhou tudo que ganhou e participou de processos de desenvolvimento de atleta como Brenner, como Anthony, como Luiz Araújo, enfim. Do seu ponto de vista, para esse torcedor que ficou sem entender, o Ismânia, o que ele falaria para esse torcedor, qual é a sua perspectiva? E além de, se me permite complementar, houveram alguns veículos que associaram, que noticiaram, na verdade, que a sua saída ela já era premeditada para o momento posterior à Copinha. Então acabaria a Copinha, Pedro Ismânia estaria fora do São Paulo. Essa demissão é de fato vinculada a essa falta de proximidade? Teve essa questão do posterior da Copinha? Como é que foi toda essa questão do seu ponto de vista? Eu confesso que eu não sei como é que sai a notícia de que depois da Copinha eu sairia, e a gente poderia até ter ganho a Copinha. A gente perdeu a Copa São Paulo por uma infelicidade individual de um menino que tem destaque hoje no profissional, né? Que é o Pablo Maia. E nós tivemos muitas oportunidades de chegar à final da Copinha e vencer aquele jogo. Proximidade, cara, eu tô há 5 anos e fiquei 5 anos no clube conquistando junto com eles, e não conquistei nada sozinho, né, gente? As conquistas elas são coletivas, né? Mas participando de conquistas com as comissões, e sempre próximo, né? Eu ouvi isso, tá? Eu li sobre isso, sobre falta de proximidade. Fiz questão de me despedir deles no auditório, e de bater uma foto e postar a foto. Se vocês perceberem a foto, estão todos sorrindo, né? Se vocês derem zoom na foto, vocês vão ver que as pessoas, os treinadores estão sorrindo. Foi uma despedida muito leve ali com eles. Todos eles não. Cara, a gente conviveu 5 anos muito próximos, né? E o Alex é da bola, né, cara? O Alex ele é o técnico do sub-20, gente. O Alex não é o cara que demite ou que contrata alguém. Isso precisa ficar bem claro. Se alguém um dia jogar nas costas dele a minha demissão, ele está agindo de má fé. Na minha opinião, tá? Na minha visão. Eu vejo que o Alex não, de forma alguma, tem interferência em relação a isso. Se tiver, vai ser uma surpresa para mim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Alex está focado no trabalho dele, faz o que tem que ser feito para o desenvolvimento dos meninos individualmente e coletivo, e ponto final. A minha demissão foi uma decisão da Superintendência de Futebol de Base, né? Pelo menos foi o que me foi passado. No dia da minha demissão, quem me demitiu foi um estatutário, né? Eu perguntei quem que estava me demitindo, ele deu o nome da pessoa, a pessoa não estava ali para me demitir, mas ele tomou a frente e me demitiu. E é uma decisão do clube como um todo, né? E a decisão foi de uma pessoa, essa pessoa com certeza teve a aprovação do presidente e tudo mais, e vida que segue. Eu acho que não tem tanto segredo em relação a isso, né? O clube decidiu demitir o seu coordenador. Poderia ter sido de uma outra maneira? Poderia. Poderia ter conversado comigo de uma outra maneira? Na minha opinião, poderia. Agora, eu não posso ficar me remoendo, querendo tapete vermelho para sair do clube. De maneira alguma, cara.
Eu fui muito feliz no clube. Eu, pessoalmente falando, embora as adversidades que a gente teve, consegui participar de inúmeras conquistas, cara, incontáveis conquistas, títulos demais. Eu não consegui lembrar. Ontem eu dei uma entrevista, vocês devem ter acompanhado, se não acompanharam, Com devem ter certeza. visto depois, está gravada. Uhum. Eu fui cobrado porque eu não citei o bicampeonato da Taça BH. Então, assim, a gente ganhou, eu não me lembrava, vou falando dos títulos e esqueci de citar o bicampeonato da Taça BH, que é dificílimo, que era concorridíssimo, que era considerado uma Copa São Paulo da categoria. Então, a gente conquistou, eu pude conquistar, estar presente nas grandes conquistas, tive a felicidade de ver grandes meninos virarem homens, grandes homens virarem atletas de futebol de alto nível, virarem atletas de futebol de nível suficiente para sustentar sua família e ser um pai de família e viver disso, e grandes homens que se tornaram outros profissionais de outras áreas, o que é normal. Agora, o que a gente fez, que o ponto fora da curva foi o nosso percentil de atletas que entraram aqui dentro e se tornaram profissionais. Esse número foi fora da curva. Porque a gente sabe que o número nacional de atletas que entram nas categorias de base e se tornam profissionais, ele é muito pequeno. Nós aqui temos um número fora da curva nesses 5 anos. E, somado a esses dois critérios, títulos, atletas no profissional, é dinheiro em caixa, retorno financeiro, que nesses anos em que eu tive a felicidade de estar ali, né, nos números do final de 2020 ou 21, não me lembro, no último ano da gestão Leco, de dezembro para janeiro, o levantamento tinha ultrapassado 326 milhões de reais no caixa, né? Então, cara, tudo isso que eu falei, já eu me sinto satisfeito é, por ter conseguido conquistar junto com todos que estão lá. O ciclo se encerrou. Torcer agora para quem está lá, para quem ficou, torcer para quem chegou também, para que consigam melhorar isso. Tem bastante coisa para melhorar no CFA Cotia. Aquilo não está perfeito, tem muita coisa para evoluir, tem muitos processos que eles, na época eu já sempre disse que eram processos vivos, né, que precisavam estar a todo momento sendo atualizados e rediscutidos, e me parece que eles estão fazendo isso, e espero que consigam ter o sucesso que o São Paulo merece. Breno? Boa noite, Pedro. Tudo bem? Bom, Bom, é um prazer falar contigo, né? Muito obrigado por ter aceitado participar. E ainda sobre o seu desligamento, né? Saiu uma notícia de que tinha uma pessoa fazendo um processo de transição do cargo, né? Eu queria saber se isso realmente aconteceu ou se você foi pego de surpresa, né, com a sua saída. ô Breno, quando muda a gestão, a presidência, eu estava como coordenador geral da base, né? E a presidência nova, o presidente Júlio Casares, pessoa com que eu me dei super bem também, e ele decide por contratar um profissional para assumir essa coordenação geral, que é o superintendente. O cargo que foi dado para ele foi de superintendente, né? Então, essa pessoa assume, eu passo todas as informações para ele, de todas as áreas, dos nossos gaps, dos nossos pontos positivos, e, e me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. Então, o ano passado inteiro, eu ajudei pouco, né? E eles já estão com o clube sendo controlado de certa maneira, assim, bem controlado. Então, essa transição, não sei se ela aconteceu de uma maneira azeitada, mas ela acabou acontecendo, assim, né? Enfim, não sei se não sei se eu respondo a tua pergunta, não, mas basicamente é isso, cara. Não teve nenhum tipo de transição oficial, tá? Então, pronto, a resposta pode Aham. ser essa. Oficialmente não teve nenhum tipo de transição. Teve o Pedro tentando fazer a transição e passando as informações importantes. Não, show de bola, deu pra pegar bem a questão.
E voltando para falar um pouco de base, né? Um dos diferenciais de Cotia em relação às outras categorias de base do país é a facilidade que os jogadores têm para se adaptar ao futebol europeu. O Militão, por exemplo, ficou 5 meses no Porto e fez sucesso ao ponto de se tornar a maior venda da história do clube. Antony, Tuta, Morato, David Neres, né? São vários casos de sucesso instantâneo. E paralelamente, né, é perceptível no jogo do Gabriel Sara e do Igor Gomes, por exemplo, o entendimento tático muito acima da média, né? O Cássio, que também passou por Cotia, praticamente deu uma aula sobre o assunto numa entrevista para a Nota aqui, né? Então, Pedro, eu gostaria de saber qual o segredo para o São Paulo ter tanto sucesso nas exportações, se isso está ligado a esse trabalho tático individual e como o clube forma tantos jogadores tão inteligentes dentro de campo. É assim, primeira coisa é entender o que nós queremos. O que o São Paulo quer? O que o São Paulo busca? É aquilo que eu respondi talvez na primeira pergunta. Qual é a intencionalidade das nossas ações baseado na história do São Paulo e no perfil de atleta que o São Paulo forma. Então, para a gente conseguir ter esse tipo de atleta chegando no profissional, e aí a gente vê o Cássio, como tu falou, dando uma aula de conhecimento tático. O Cássio é um menino inteligentíssimo. Aí tu percebe, Rodrigo Nestor é um menino inteligentíssimo. Moreira é um menino inteligentíssimo. Gabriel Sara também é. Igor Gomes também é. Brenner também é. Antony também é. Hélio também é. O Everson também é. Todos esses meninos são atletas inteligentíssimos. Diego também é. Atletas que não jogaram no São Paulo, mas estão jogando no Campeonato Brasileiro. Rafael, que a gente já apelidava de preguinho também cara, são atletas com uma inteligência cognitiva, né? Não só inteligência de jogo, porque inteligência ela tem várias alocações, tem inteligência de jogo, inteligência espacial, inteligência em áreas humanas, inteligência nas exatas. Então, esses meninos têm uma inteligência cognitiva, eles têm uma capacidade de desenvolver raciocínio baseado no que enxergam e estruturar autonomamente estruturar um pensamento lógico de qualquer tema que for. A conversa com esses meninos, independente do assunto que for, vocês conversaram com o Cássio, vocês perceberam a eloquência dele com o tema e a facilidade com que ele tem com as palavras e com o seu raciocínio. Então ele não é um jogador comum. Ele não vai dar uma entrevista. Eu esqueci de citar um cara aqui que eu admiro, que é o Valse, né? O Valse é um menino que eu admiro. Então, eles não vão dar entrevistas falando mais do mesmo. Graças a Deus, fomos em busca dos 3 pontos, fazer o que o professor pediu. Que até a gente dá risada sobre isso, mas esse é a entrevista natural de um atleta tradicional, não natural. Tradicional de um jogador de futebol é essa. Nós pregávamos o contrário aqui. Nós buscávamos meninos com uma capacidade, uma disponibilidade para o aprendizado, junto com o nivelamento escolar, para fazer a parte de captação. Junta isso com toda a osmose que acontece na parte técnico-tático, que aí sim é batido, e aí soma com a parte cognitiva dele, com o conhecimento que é colocado dentro aqui do dia a dia, técnico-tático no dia a dia, alinhado a um departamento de desenvolvimento humano que nós tínhamos muito forte nesses anos aqui e que as peças foram mexidas e talvez o alinhamento disso agora vai ficar um pouco difícil, né? E o departamento de desenvolvimento humano que nós tínhamos com o Gabriel Puopolo, que é professor da CBF, que saiu do São Paulo no último ano, com meu pai do céu, cara, um cara importantíssimo na cadeia de estrutura, o psicólogo que está no Red Bull, profissional do Red Bull agora. Pô, me perdoa. Pedi perdão para ele porque se ele um dia ouvir e eu esqueci o nome dele. Augusto, o profissional Augusto, excelente psicólogo também, 2 psicólogos que eu citei, o Augusto, que está no Red Bull Bragantino, e o Gabriel Pópolo, que não está em nenhum clube, saiu de São Paulo por uma questão, enfim, não cabe aqui colocar, tanto quanto de São Paulo também nisso. E existia, junto com essas pessoas, assistente social, o Daniel, que hoje está lá, que é o pedagogo, que é uma figura também que era fundamental nessa estrutura do Departamento de Desenvolvimento Humano. Eles trabalhavam essa parte de autonomia dos meninos. Desde o momento que eles chegavam, nós tínhamos um processo de chegada aqui no São Paulo, de
trabalhar essa entrada, esse rito de entrada até a sua formação no sub-20. Tanto que nós tínhamos o hábito de fazer uma formatura no último ano da categoria sub-20, mesmo que os atletas não estivessem mais aqui. Aqueles que não foram liberados no sub-20, mas que estavam aqui desde os 10, 11, 12, 13, 14 anos, até aqueles que estavam em outro clube. A gente tinha o hábito de fazer um evento, uma formatura, entregar um diploma, uma camiseta com seu nome, enfim, porque eles tinham essa linhagem de formação aqui meio em Cotia. Então, tudo isso era algo muito bem estruturado que tínhamos e que fazia acontecer. Ver uma entrevista do Valse, uma entrevista do Gabriel Sara, uma entrevista do Rodrigo Nestor, uma entrevista do Cassinho, que não está mais no São Paulo. São atletas diferentes no seu modo de interação. Tudo isso é muito bem visto no mundo europeu. Então, o futebol, ele olha para... Os clubes europeus olham para o Brasil e entendem que a nossa formação aqui fazia esse processo, que eles chegavam lá, eles conseguiam ter uma adaptabilidade mais suave. Eles, mais do que jogadores inteligentes, eles são pessoas inteligentes, né? Pelo que deu para perceber. Eu diria, eu inverteria isso, né? Mais do que pessoas inteligentes, eram jogadores inteligentes, porque antes de eles serem jogadores, eles são pessoas. E esse é comum, eu estou te falando isso porque é comum, né? Comum se falar o quê? Aqui nós formamos atletas e cidadãos. Mas eu aprendi aqui dentro que, na verdade, nós formamos cidadãos e atletas. Nessa frase, a ordem dos fatores altera o produto. Legal. E sobre aquilo falado, né, na primeira pergunta sobre ligação entre Barra Funda e Cotia, e a questão do jogador com o padrão São Paulo, né, que foi citado, outro tópico que eu queria trazer aqui é a questão do Sub-23, né, porque o modelo de captação de São Paulo prioriza o refino técnico, né, isso é claro. Mas, por conta disso, né, o clube acaba trazendo muitos jogadores ectomorfos, naturalmente demoram mais para desenvolver musculatura e tal. E sob esse ponto de vista, não seria interessante, né, ter uma equipe sub-23 para maturar o físico dos atletas, né? Porque além disso, também tem a possibilidade de não deixar o jogador encostado, né, como aconteceu com o Brenner por um tempo, né, o Shailon, servir como vitrine, né, como aconteceu com o Paulinho Boia, conseguir um empréstimo legal, entre outras questões, né? E nesse caso, Pedro, quero saber sobre a sua visão particular, né, sobre a categoria sub-23 e a visão global do clube, né, sobre o tema. Até que ponto esse projeto é inviável financeiramente? Tá, a visão global do clube São Paulo eu não posso te responder, tá? Eu posso te responder aquilo que a gente já várias vezes conversou aqui, tentou entrar num consenso. É uma resposta muito pessoal de quem está na frente do clube. A partir do momento que, embora a gente tenha realmente esses atletas com um perfil ectomorfo na captação, e que nessa linha de raciocínio faz certo sentido ter um sub-23, porque a gente consegue completar o ciclo maturacional físico, biológico e mental nessa categoria. Ao mesmo tempo, a gente faz uma reflexão, e eu não estou dizendo que, vê bem, não estou cravando o que é certo e o que é errado, eu estou colocando pontos de vista, o que pode ser de bom e o que pode ser de ruim. Um atleta que, aqui, que está alojado desde os seus 14 anos e vai completar a sua maturação no sub-23, a gente decide alongar a idade dele na base até os 23 anos, talvez a gente deixe ele pouco preparado para encontrar o mercado lá fora com outras peculiaridades, certo? E aí existem planos para isso. A gente pode realmente fazer um sub-23 para que esses atletas sejam, e isso precisa ser bem alinhado numa cadeia de Barra Funda para Cotia e bem alinhado. Na minha opinião, esse sub-23 deveria, caso existisse, nesse universo onde o sub-23 foi a tomada de decisão do clube. Não, nós vamos ter o 23. Então o 23 deveria estar na Barra Funda, muito próximo do profissional, treinando no campo do lado e seguindo a mesma programação da categoria profissional. Agora, existe um aumento de custo, existe um aumento na folha salarial,
Nós vamos ter que ter uma comissão técnica a mais preparada, um departamento técnico a mais. Então, o custo operacional disso, ele acaba elevando muito, porque nós vamos ter aí, no mínimo, 28 atletas a mais num grupo, com salário, com 13º, com o departamento médico, com comissão, com viagens, com custos. E para daqui a pouco um ou dois ser aproveitado. Em contrapartida, um plano B, de repente, tem um clube satélite, um clube na Europa, ou um clube com um perfil onde a interação entre as duas naves consiga ser muito fluida. E aí esses atletas que, em vez de estar no Sub-23, estão jogando profissionalmente uma segunda liga em Portugal, uma segunda ou uma primeira liga, disputando uma briga por uma primeira liga, uma segunda liga na Europa ou em outra competição no mundo, né? Ou no próprio Brasil, né? Essa é uma segunda oportunidade. E o que hoje é o cenário do São Paulo, né? Com as minhas colocações agora, é o menino que o São Paulo não consegue absorver, porque a esponja não tem esse poder de absorver todos, mas que o São Paulo enxerga que ele tem mercado, que ele pode dar certo retorno, que ele pode de repente ir para um outro ambiente, conseguir desempenhar todo o seu potencial e voltar para o São Paulo, né? Ser agrupado no grupo do profissional de São Paulo. Agora, isso hoje pode ser feito, mas precisaria de um acompanhamento mais de perto, certo? Para que esses meninos não se percam. Vai emprestado e quem acompanha eles? Como é que a gente consegue ter uma leitura de como ele se encaixaria no elenco profissional do clube? Enfim, são três vias que, se bem conduzida, as três são positivas. Se mal conduzidas, nenhuma delas vai ter sucesso. Agora, Pedro, muito obrigado pela resposta, mais uma vez. E partindo para uma finalização agora, vamos partir para um quadro aqui de mais curiosidades, digamos assim, sobre a tua pessoa. E eu vou... Já dei uma palhinha sobre esse assunto que eu vou tocar lá na primeira pergunta do Gabriel, mas vou te perguntar novamente para a gente aprofundar um pouquinho mais. Tu pode fazer para a gente uma autoavaliação tua desses últimos 5 anos de São Paulo, de todas essas glórias que tu conseguiu conquistar dentro do clube? O que ficou de legado para ti do trabalho como um todo? Tu conseguiu concluir tudo que tu almejava dentro do clube? E fala pra gente o que ficou faltando, que tu ainda pretendia realizar dentro do São Paulo e por esse encerramento do ciclo acabou faltando pra gente. Faltando pra ti, né, no caso. Então, passa pra gente essa autoavaliação sua desses últimos 5 anos, desse ciclo que se encerrou ultimamente. Tô refletindo agora sobre Momento de reflexão. um momento de reflexão, assim, porque eu sou muito crítico, cara. Eu me cobro muito, assim. Talvez ninguém nunca vá cobrar tanto quanto eu me cobro. Então, eu posso te falar que faltaram bastante coisas a serem feitas. Tem uma frase que eu ouvi assim que eu cheguei aqui, por um estatutário que não está mais aqui em Cotia, né? Que eu tenho o maior respeito, um dos caras que cuidava daqui com carinho. É assim que eu sou contratado e eu venho do Figueirense, né? Ele usa assim: Pedro, você vem de um clube onde o navio, para você mudar de direção, você sozinho pega no lane e você consegue. Aqui no São Paulo é um transatlântico, Pedro. Para você desviar a rota dele de direção, por menor que seja, você precisa organizar todo o transatlântico lá embaixo, na proa, na popa, na casa de máquinas, com o capitão, todos têm que estar muito querendo também fazer isso. Então, muitas coisas que faltou fazer, certo? Porque talvez esse navio não estava
todos não estavam afim ou não concordavam com aquilo que eu imaginava que deveria ser feito, e as coisas não aconteciam. Muitas coisas não aconteceram até sem explicação, tentava de todos os jeitos e parecia que não conseguia. Agora, fazendo uma autoavaliação, o que eu posso falar é que, cara, da minha parte foi tentado de tudo, cara. Tanto é verdade que muitas vezes confesso que eu fui demitido pelo estatutário que tinha aqui em um determinado momento, que não foi esse que eu citei agora, é um outro, por tomar decisões em prol do São Paulo. Eu posso citar duas rapidamente: a contratação do Juan e a contratação do Leandro, o goleiro, que está no Sub-20 hoje, que era do Sub-17, que é a seleção brasileira. Foram duas contratações que eu fui massacrado internamente aqui, né? Mas que eu tinha minhas convicções. Aconteceram mais vezes isso, mas essas culminaram até em pedido de demissão minha e tudo mais. Não minha, da minha parte, mas para comigo, né? Então, eu realmente dei 100% daquilo que cabia a mim, tentei fazer tudo que eu podia ir mais um pouco, mas faltou sim bastante coisa a ser feito, falta ainda coisa a ser feito ali dentro. Agora, o que foi feito foi maravilhoso, cara. O que foi feito foi lindo. O que foi feito foi digno de louvor, assim. Falo sem medo de ser feliz. Foram resultados maravilhosos, grandes, enormes. O reflexo no clube como um todo positivo. Poxa, tenho muito orgulho de ter passado por isso aqui no clube, e eu me emociono quando falo disso, me emociono mesmo, porque consegui, junto com as pessoas, fazer muita coisa boa, assim, cara. É pesado. Até nesse momento eu aproveito, a gente tá perto do fim já, não sei se você reparou, mas já passou praticamente quase uma hora, né? A gente tá aqui a 50 minutos exatamente para falar. E assim, eu não sei se, eu acho que se não me engano, você pode me corrigir, você deu a entrevista pro Nicola ontem, né? Essa primeira entrevista com torcedores no canal direcionado ao São Paulo. Não vai ser a primeira que vai ao ar, você tem outras entrevistas, acredito eu, né? Até porque o momento é uma grande figura da nossa tiragem recente, e não só a gente, como vários outros devem querer extrair os seus 5 anos de história para contar. Mas sendo o primeiro contato de torcedor do São Paulo com você, além do fato de ser um torcedor que te admira como pessoa e como profissional, é uma honra enorme estar escutando essas palavras de alguém, porque isso move a gente a acreditar num futuro positivo dentro do clube, de que tem pessoas lá dentro que se movem em prol do São Paulo com a vida, né? Você falar que você tratava os garotos de Cotia como se fossem a sua família diz muito sobre você como pessoa, você como profissional e o que o São Paulo tem, né? Muitas vezes a gente se depara com tanta notícia ruim, né? A gente encontra uma realidade ali na internet, principalmente, de que o clique ele vale mais do que qualquer coisa, e pessoas como você, profissionais como você, não são tão noticiados como deveriam por esse tipo de tratamento, por esse tipo de situação. E a gente, como torcedor do São Paulo, como uma instituição aqui, a Nota, que fala sobre o São Paulo, que vive em prol do São Paulo, Matheus, Breno, a gente fica imensamente feliz e agradecido de te escutar falar, de te escutar contar suas histórias, e principalmente de te ouvir falar de São Paulo, porque isso aqui foi uma aula, isso aqui foi mais do que a gente esperava. Eu particularmente estou emocionado agora, porque você está emocionado, e porque é incrível de ver e de ter contato até pra gente como torcedor, de ter esse tipo de relação. Então, obrigado por abrir seu coração, obrigado por contar suas histórias, obrigado de verdade por ter topado participar dessa entrevista do Anota, foi incrível. Eu que agradeço, cara. Eu realmente. As lágrimas vêm ao olho aqui, né, cara? Eu tô me segurando aqui porque a gente vai lembrando de coisas assim. Foi bom, cara. Foi legal. Foi uma viagem legal. Quem sabe um dia a gente volta. Que eu torço muito por isso, de verdade. Matheus, Breno, obrigado pela participação. Pedro, obrigado de novo. A gente encerra aí essa entrevista que poderia ter 2, 3, 4, 5 horas, o que a gente
conseguisse, porque é um cara fenomenal. E isso é o São Paulo, né? Toda essa conjuntura que a gente está aqui agora, isso é a melhor significação. Até a gente costuma terminar com que hoje o São Paulo vive mais sorte em nós do que nós mesmos, mas que hoje o São Paulo viva em nós como ele vive no Ismânia, como ele vive em mim, como ele vive no Anota com conjuntura geral. Então, para todo mundo que viu a gente até aqui, muito obrigado. Até o próximo episódio. Ismânia, obrigado e sucesso acima de qualquer coisa, cara. Você merece. Muito obrigado a todos, obrigado por vocês terem disponibilizado esse espaço e obrigado a vocês aí que ouviram também, que estão vendo gravado isso e, de fato, vivi o São Paulo como ele deve ser vivido.